Irmãs, paz do Senhor, tudo bem? Que bom ter você aqui comigo a mais uma live declarando a palavra de Deus. Nós estamos hoje no 7º dia. Olha que bênção! Se você está conseguindo acompanhar até aqui, você já está sendo uma vencedora, né? Você está ali resistindo, perseverando em ouvir a palavra de Deus diariamente. Então, que Deus te abençoe, que você possa continuar firme nesse propósito comigo, nos 90 dias, declarando a palavra de Deus. Falta pouco, mas eu creio que haverá uma mudança na nossa vida nesses 3 meses, declarando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem poder. Então seja muito bem-vindo à nossa live, né? Um bom dia. E o Senhor ele vai falar conosco a porção que ele separou para essa manhã. Eu creio, né, nessa promessa, nesse poder da palavra de Deus. Antes da gente orar para iniciar essa live, eu queria te convidar. Hoje a gente vai fazer o nosso evento online Prosperidade Começa no Invisível, né? Nós temos o grupo, o link do grupo está disponível já na minha bio aqui do Instagram, você pode participar com a gente. É um evento online totalmente gratuito, onde nós iremos falar das chaves que ativam, né, a multiplicação, a bênção de Deus na nossa vida. E eu quero te convidar, você mulher, a estar com a gente nesse momento que será maravilhoso, amém? Então vamos orar ao Senhor para que Deus ele traga clareza, né, ao nosso entendimento e venha nos ensinar através da sua palavra. Glória a Deus, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, mais um dia, Senhor, nessa manhã, do propósito, ó Deus, declarando a palavra, porque nós cremos, Senhor, no Teu poder, no Teu operar. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra, meu Deus, ela nos ensina, ela nos direciona e é lâmpada, Senhor, para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor venha continuar trazendo, ó Deus, entendimento acerca da Tua palavra, que possamos, meu Pai, não só ouvir, mas ser praticantes da Tua palavra. E eu creio, meu Deus, que somos instrumento nas Tuas mãos e que Tua glória, Pai, se manifesta através da nossa vida. Então eu entrego, meu Pai, todas as mulheres, todas as pessoas, ó Deus, que irão assistir, Senhor, essa live, que a Tua palavra fale conosco conforme a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje o nosso tema é Abigail, sabedoria que salva. Abigail, a gente vai conhecer essa mulher que teve uma sabedoria que salva. Hoje o texto ele é um pouquinho longo, bem pouquinho, né? Então a gente não vai dar tantas referências, mas dentro do próprio texto traz muito ensinamento acerca do nosso comportamento diante de uma situação de conflito, diante de uma situação difícil, né? Como nós nos comportamos diante de uma situação difícil? Será que a gente consegue manter o equilíbrio? Será que a gente consegue manter a mansidão, ter sabedoria para lidar com a situação? E se nós não temos isso ainda, né? Faz parte ali do fruto do Espírito que está ali em Gálatas 5, mas com a vida de Abigail a gente vai entender como é ter uma vida com sabedoria diante de um conflito. Amém? Então tá no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, nós iremos ler do versículo 18 ao 35. Então, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18 ao 35 é a leitura da palavra de hoje. Amém? Então vamos lá. Diz assim o texto: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 caixas de passas e 200 passas de figo passados e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus jovens, aos funcionários, né? Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto.
Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse, e agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Diz aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor: Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos a arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tenho dito de ti, e tiver estabelecido chefe sobre Israel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: O Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, bendita tu que hoje me entovastes de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, e que tu não te apressaras e não me vieres ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Então, parece longa, né, a leitura, mas vamos entender. Porque é bom, antes da gente começar a trabalhar um texto, a gente ler o contexto, né? Por isso que eu fiz questão hoje de ler. Não é uma história que é muito falada, né? Como Esther, como Ruth, geralmente a gente fala mais de alguns textos, né? Então, Abigail não é tão falada assim, então por isso que eu resolvi ler. E o que está se tratando esse texto aqui que nós lemos? Abigail era a esposa de Nabal, um homem que tinha posses, um homem fazendeiro, e em um determinado momento os homens de Davi, né, ali os seus soldados, os homens que serviam a Davi, precisou de alimento.
e foram em nome de Davi pedir a Nabal. Só que Nabal, mesmo com pobre, você vê que a generosidade e a prosperidade não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a disponibilidade em ajudar. Às vezes tem pessoas que têm pouco, né, no sentido assim de posses, de riqueza, de dinheiro, né? Mas são pessoas tão generosas que transbordam na vida das outras. E Nabal não tinha esse coração, né? Ele queria só o bem para ele, ele via o lado dele. Então, mesmo que os homens de Davi estavam ali em volta das suas posses, né? E como Davi declarou aqui, em alguns momentos guardaram, né, essa fazenda dele, essas posses, essas terras, ele não foi grato o suficiente para dar a provisão quando eles precisaram, o alimento. E Davi, quando recebe essa notícia, ele fica indignado. Como assim? Esse homem negou provisão para aqueles que estavam ali a meu serviço? Como que esse homem pôde fazer isso? E aí, como ele declarou aqui para Abigail, ele me fez mal por bem, porque eu fiz bem a ele, mas ele não soube retribuir. Então nós vemos aqui que ele era um homem mal agradecido. Só que a sua esposa Abigail, ela era uma mulher sábia. E um dos servos, um dos meninos, né, antes desse texto aqui que a gente leu, chega até ela e fala: olha, vai vir Davi e seus homens e irão nos matar. Né? Porque ele não ia matar só Nabal, ele ia matar a sua esposa, ele ia matar a família, né? Aqueles que estavam servindo pela atitude do responsável. Então, olha só, quando nós somos líderes, né? Quando nós somos ali aqueles que têm a palavra e Deus nos colocou na nossa casa como sacerdotes, né? Como aqueles que carregam a presença de Deus. Olha a nossa responsabilidade. Uma atitude nossa pode trazer vida ou pode trazer morte, não é verdade? Então aqui, Nabal, com a sua atitude de loucura e insensato, estava trazendo a morte para a sua casa. Só que Abigail, por sua vez, ouve essa notícia e ela age com sabedoria. E nós vamos ver que uma atitude de sabedoria traz vida para dentro da sua casa. Você está entendendo essa palavra? Comenta aqui. Então, esse casal, ele traz uma revelação profética sobre a nossa vida, que a loucura, né, a pessoa insensata que não age de acordo com a palavra de Deus, ela traz morte, ela te leva à morte. Mas a sabedoria, a vida e a prosperidade. Porque o que vai acontecer aqui? Ela ouve essa palavra e o que ela faz? Então eu vou até Davi. Ela não ficou sabendo da situação, a morte está vindo, vou ficar parada, vou sentar e esperar. Não, ela toma uma atitude. Você não pode aceitar que a morte, que a destruição, que a desgraça venha até você. Amém? Então, antes que essa situação chegasse na casa dela, ela tomou uma atitude de sabedoria. Vamos colocar isso na prática? Você está vendo que a sua família está indo para um caminho de morte. Você está vendo que você não está conseguindo administrar até mesmo o seu dinheiro, que essas dívidas vão te afundar. Vamos lá, outra situação. Você está vendo que o seu casamento está acabando. Você está vendo que a sua comunhão com Deus, né, está acabando. Você não está tendo forças para caminhar. Se você esperar vir isso até você e ser consumado, você não vai ter forças para sair dessa situação. Você vai estar agindo com uma loucura, como alguém que é insensato, que não toma uma atitude diante do problema. Mas Deus nos dá sabedoria. Então, antes do problema chegar, o que Abigail nos ensina? Se levante e tome uma atitude de sabedoria. Então, não permita que o problema seja ali o morador da casa. Ele pode até passar por algum momento, porque as tribulações virão.
mas ele não pode ser o morador da casa. Amém? Você está entendendo essa palavra? Você não pode deixar que ele permaneça. Pode até passar, pode estar até vindo até você, mas uma mulher de Deus, um homem de Deus precisa, assim como Abigail, não se vitimizar, não ficar, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que estão vindo me matar? Olha, imagina se ela ficasse sentada, o rei está vindo me matar, vou morrer. Não, ela se levanta e toma uma atitude. O que precisa fazer então? E aí é provisão que o rei quer, então eu vou enviar a provisão. O que o rei está precisando? Né? O que o rei está precisando? Ela se levanta, ela prepara ali o alimento, ela pede um dos servos. Olha só a importância de você não fazer nada sozinha. Olha o ensinamento também de Abigail. O primeiro ensinamento: se você está vendo a destruição vindo sobre a sua casa, se você está vendo que o caminho que está vindo não é de vida, é de morte, se levante e tome uma atitude de sabedoria, em nome de Jesus. E depois ela faz aquilo que é necessário. O que está sendo necessário para essa situação? Eu vou organizar aqui o alimento e eu vou até o rei. E aí ela pede ajuda, fala para os meninos, né? Vão na minha frente e aí eu vou atrás de vocês, vai me ajudando. Ou seja, a Abigail, ela tinha um coração humilde em reconhecer que precisava de ajuda. Muitas vezes nós passamos por situações e nos calamos e não falamos com pessoas que Deus tem colocado à nossa volta. Sabe por quê? Por causa do orgulho, porque a gente acha que vai demonstrar fraqueza, porque a gente acha que vão rir de nós. Se você não compartilhar com alguém de Deus, é claro que você tem que ter sabedoria, você não vai sair contando a sua vida para todo mundo, mas eu creio que Deus coloca ao nosso lado pessoas, né, ungidas pelo Senhor para nos orientar. Se você não tem essa pessoa do seu lado, busque estar perto de pessoas que te ajudam no seu crescimento, né? Porque um relacionamento de amizade, né, familiar, ele precisa ser para te levantar, amém? E que você seja essa pessoa também que traz a palavra de vida, né, e não a de destruição. Então ela ali compartilha, pede ajuda e vai em direção ao rei. Outra coisa que nós aprendemos com ela é ousada, ela não se acovarda, ela tem coragem. Lembra que a gente falou da coragem ontem? Que é você vencer o seu medo interno, né? E a partir do momento que você vence esse medo interno, você consegue manifestar a coragem, que é se levantar e tomar uma atitude, né? Um coração com bravura, um coração corajoso, disposto a agir. E depois que ela faz isso, Davi, ele se constrange porque ela vem, ela se prostra, ela traz a provisão e o que ela faz em seguida? Ela se arrepende. E talvez você pode falar assim, mas foi o marido dela que tomou uma atitude errada, mas ela não pertence àquela casa? As consequências viriam também sobre a vida dela. Talvez você vai pensar, mas não é justo o que eu estou passando, quem não está no caminho, quem fez alguma atitude errada é meu esposo, é meu filho, mas você não está ali naquela casa. Deus te levantou para trazer vida, Deus te levantou para trazer esperança, Deus te levantou ali para ser um instrumento nas mãos dele, amém? Então não jogue para o outro a responsabilidade, tome para si a responsabilidade de trazer vida para sua casa, independente de quem está errado ou não, porque Deus está revelando a você essa palavra, né? Se Deus quisesse que outra pessoa tomasse atitude, ele revelaria para essa pessoa, mas ele está te dando direção hoje acerca dessa palavra. E ela se arrepende e olha só como que ela teve sabedoria. Ela falou, né? Quando ela fala assim, meu Senhor, o Senhor, é porque ela está reconhecendo a autoridade de Davi e está falando do Senhor, que é soberano, que é Deus, né? Então, por isso que em alguns momentos aqui confunde, né? O Senhor, a meu Senhor, porque o Senhor é a autoridade que Davi tinha, que ela já reconhecia, e o Senhor, Deus, né? O que é soberano, que está acima dele. E ela fala, quando o Senhor assumir o posto, né? Quando o Senhor assumir a liderança,
Você vai querer carregar este sangue na sua vida, né? Esse peso, vamos colocar assim, da morte de Nabal. E aí ela faz com que Davi raciocine acerca daquela situação. E aí ele fala: bendito o Senhor que te enviou. Então aquela que iria ser destruída agora é resposta para aquele que tentou destruí-la. Olha só como que Deus faz. Ela se tornou uma resposta para Davi. Ela, né, trouxe clareza ao ponto de Davi reconhecer: é verdade o que você está falando. Graças a Deus que Deus te enviou a mim. Então Davi desiste de fazer o mal para aquela família e ele aguarda, né, o tempo ali determinado. Ele desiste de se vingar e ele vai para sua casa e fala para ela: vai em paz. Vai em paz, eu não vou fazer mal algum, nem para você, nem para o seu esposo, nem para ninguém ali que serve ao seu esposo. Então, o que nós vemos aqui? Qual é a revelação profética que eu disse no início que esse casal nos traz? A vida de alguém que é louco e a vida de alguém que é sábio. A loucura te levará a um caminho de morte. A sabedoria te levará a um caminho de vida. E aí eu quero fazer um paralelo que tem aqui na minha Bíblia que é bem interessante e eu quero compartilhar com você. Se você ler todo o capítulo, né, depois se você tiver a oportunidade, lê o capítulo completo, que é o capítulo 25, que em alguns trechos você vai conseguir fazer a comparação do comportamento daquele que vive na loucura, né, na insensatez, que não tem a palavra de Deus, e daquele que é sábio. Olha só, o contraste entre Abigail e Nabal. Vamos lá. Primeiro, Nabal é um homem insensato, ou seja, um homem louco que tem atitudes insensatas, né, de tolice. Abigail era uma mulher sensata. Segundo contraste, Nabal era um homem imprudente. Abigail era uma mulher prudente. Nabal era um homem ingrato. Quem não é sábio é ingrato, não sabe reconhecer aquilo que Deus fez, não sabe honrar as pessoas que Deus coloca no caminho, né? Ou seja, Davi estava ali guardando, ao ponto de Davi declarar, né, no versículo 21, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. Olha só como é que ele foi ingrato com Davi. E nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Ou seja, ele foi ingrato, né, a Davi. Abigail era uma mulher agradecida. A Abigail já muda a forma de falar, né? Ela agradece a Davi pelo que ele tinha feito. Ela fala que trouxe a provisão. Olha a diferença aqui. Nabal era um homem louco, né? Aqui confirma aquilo que a gente está falando. Abigail era uma mulher sábia. Nabal era um homem de coração duro. Era um homem que não abriu seu coração para entender a situação, para entender que ele poderia ter sido um instrumento nas mãos de Deus. Então ele perdeu essa oportunidade de ouvir do rei. Olha, você é um homem bendito. Mas Abigail, ela conseguiu ouvir essa declaração do rei, né? Isso é interessante porque quando Jesus fala a respeito da nossa salvação, do reino de Deus, como que ele vai nos chamar? A palavra fala que ele fala assim: vinde benditos de meu Pai para o reino que está preparado. Então, quando nós cumprimos a palavra do Senhor, quando nós servimos ao Rei, entenda que toda a Bíblia, ela te leva a Cristo. Então, olha, aqui Davi era o rei, mas hoje o nosso rei é Cristo. E quando nós temos sabedoria e servimos ao nosso rei, aleluia, que é Jesus, a provisão chega na nossa vida, a vida de Deus chega para nós e nós somos benditos, dignas de entrar no reino de Deus. E eu vou chegar lá. Abigail foi digna de entrar no reino, assim como nós somos. E aí o sexto aqui da comparação, Nabal era um homem sem descrição.
Abigail era uma mulher com discrição. Nabal era um homem maligno. Abigail era uma mulher bondosa. E aí eu quero dar uma referência que está em Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, que Salomão afirma assim, o filho de Davi, né? O temor do Senhor é o princípio da ciência, ou o princípio da sabedoria, né? Dependendo da sua Bíblia. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, nós não podemos ser loucos de desprezar a instrução. Se a palavra está nos ensinando, se Deus está levantando alguém para nos ensinar a palavra, não despreze essa instrução, porque alguém que despreza a palavra de Deus, a direção que o Espírito Santo está te dando, é uma pessoa louca. Olha o que vai falar em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 13. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente que as trevas. O que significa isso? Estultícia é uma estupidez, uma tolice, né? Uma pessoa tola. Então ele está dizendo que a sabedoria é mais excelente do que você ser um tolo. A sabedoria é mais excelente do que você ser uma pessoa que age com estupidez. Assim como a luz é mais excelente do que as trevas. Então, quem é a luz, gente? A luz é Cristo, é Jesus na nossa vida. Amém? A luz é a própria palavra. A palavra é a revelação de Cristo. Amém? Então, ela é mais excelente do que as trevas. Então, andar na loucura, andar sem reconhecer a instrução, sem ter um coração arrependido, disposto a pedir perdão, assim como Abigail fez, é andar na loucura e não na sabedoria. Então, que a partir de hoje você ande com sabedoria. Então, o que nós aprendemos hoje? Vamos fazer um resuminho. Se levante diante da situação, haja com sabedoria, tenha um coração arrependido, né? Alguém que reconhece as suas falhas. Fale com o rei, amém? Fale com o rei. O rei, ele está disposto a te ouvir. Quem é o rei? É Jesus, ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Coloca diante dele a situação e você vai ser bendita do Senhor, assim como Abigail foi. Bendita é você, mulher, que trouxe esse esclarecimento, que foi um instrumento do Senhor. Então, quando você é um instrumento de Deus, quando você se permite, né, agir de acordo com a palavra de Deus, você será um instrumento nas mãos do Senhor. E lembra que eu falei que nós, a partir de uma atitude de sabedoria e de servir ao rei, nós somos benditas de entrar no reino? Vai passar o tempo, Nabal ele vai vir a falecer, né? Ele vai morrer. E Davi, ele toma Abigail por esposa. Então agora aquela que foi aflita, né, achando que ia morrer, foi lá levar a provisão para que Davi mudasse de ideia e não mais trouxesse a morte para dentro da casa dela. Ele toma ela por esposa. Aleluia. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a esposa do Senhor. A igreja de Cristo é a esposa. Amém? Então, essa noiva de Cristo vai chegar um tempo, vai chegar um dia que nós ouviremos do Senhor Jesus: vinde bendito, vinde bendita de meu Pai, para o reino que está preparado. Amém? E nós estaremos ali celebrando com o Senhor, né? Sendo recebidas pelo nosso Rei Jesus, porque nós seremos benditos e benditas de estar dentro desse reino de Deus. Amém? Então que hoje você decida ser uma mulher, um homem sábio, que você decida manifestar o reino de Deus, independente da circunstância. Não se acovarde, levante-se
e tome uma atitude de sabedoria. E qual é a atitude de sabedoria que nós tomamos hoje? É temer ao Senhor. Esse é o princípio de tudo. E quando nós tememos ao Senhor, nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Então, ore antes de tomar uma atitude. Seja tardio no falar, né? A palavra já nos ensina isso. Às vezes a gente quer começar a falar, a gente quer tomar uma atitude insensata. Então, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus que te mostre, te revele a vontade dele na palavra. Seja alguém assim como Abigail que se levanta e leva a provisão, que socorre aqueles que precisam, que tem um coração voluntário, que tem um coração disposto a se arrepender e mudar a rota, né? Porque se arrepender não é remorso, é mudar a rota, mudar o destino. Por aqui não está dando certo, eu errei, eu falhei, mas o Senhor, Ele me perdoa e eu mudo a rota, né? Então, muda. Se esse caminho não está te levando à vida, muda a rota e o Senhor, Ele vai te usar poderosamente para trazer vida para a sua casa. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. E hoje nós iremos declarar essa palavra na nossa vida. A oração de hoje, né, é acerca dessa palavra para que o Senhor traga sabedoria para a nossa vida. Amém? Então a gente vai declarar a palavra, mas antes eu quero falar com você que não conseguiu assistir desde o início essa mensagem. Fica disponível aqui, né, no post do Instagram, só que às vezes demora um pouquinho e eu deixo o link também do YouTube para que você... Oi Marise, bom dia! Seja bem-vinda à nossa live, né? Se você não conseguiu assistir do início, você pode estar vendo no link do YouTube. O canal do YouTube é Pastora Simone Miranda e eu deixo disponível aqui o link também no Instagram. Amém? Para que você acompanhe essa palavra e também receba essa palavra do Senhor para que nós possamos agir com sabedoria e não na loucura, porque nós somos mulheres sábias. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar agora de acordo com essa palavra, em nome de Jesus. Meu Pai, nessa manhã, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria. E assim como Abigail, meu Pai, se levantou e tomou uma atitude, ó Deus, de sabedoria e trouxe vida para dentro da sua casa, que nós possamos, Senhor, manifestar o teu reino, a tua glória, que possamos ter, Senhor, meu Pai, o fruto do teu Espírito Santo, que nos leva a ter uma vida de equilíbrio, de sabedoria e de paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém. E todo dia, como nós fazemos, nós declaramos a palavra sobre nós. Então coloca a mão sobre você, no seu coração, na sua mente, só você sabe onde o Senhor precisa tocar, e aí você vai declarar comigo: tenho sabedoria do alto para agir com discernimento. Vamos declarar mais uma vez: eu tenho sabedoria do alto para agir com discernimento. Terceira vez, para ficar gravado em nosso coração. Eu tenho sabedoria do alto para agir com discernimento. Amém. Nós recebemos essa palavra. E hoje nós iremos tomar uma atitude. A aplicação de hoje é: em algum conflito, pratique a sabedoria e a paz hoje. Talvez você vai falar, mas hoje, graças a Deus, eu não vivi nada para manifestar essa sabedoria. Mas guarde essa palavra. Quando vier algum conflito, de acordo com o que nós aprendemos hoje, nós vamos praticar a sabedoria e a paz. Está se levantando uma guerra, uma tribulação, que a Bíblia fala que é cada dia abaixo do seu mal. Todo dia nós precisamos vencer e levantar com sabedoria, assim como Abigail, não é verdade? Todo dia tem algo que o Senhor quer nos ensinar, e quanto mais você entende a palavra de Deus, as provações elas virão, mas eu creio que de acordo com a palavra nós iremos vencer,
Lembra que Deus ele não dá nenhuma tentação que a gente não possa suportar? Então tudo que vem na nossa vida é porque o Senhor está olhando para você e está falando: minha filha vai agir com sabedoria, ela pode vencer isso, porque em Cristo nós somos mais do que vencedoras. Amém? Então que você possa aplicar isso que você aprendeu hoje. Haja com sabedoria e paz. Não sai falando, não. Não sai já, gritando e querendo tomar atitude, desesperado, porque o desespero só faz mal para o desesperado. Amém? Então nós somos mulheres que somos cheias do Espírito Santo, nós temos equilíbrio e agimos com sabedoria e paz. Amém? Então não deixe de praticar essa palavra que nós estamos aprendendo e amanhã a gente está aqui para o 8º dia da live declarando a palavra de Deus. Então esteja comigo, que Deus abençoe o seu dia e que a gente consiga colocar em prática essa palavra em nome de Jesus. Fiquem com Deus, até logo.